Olá, estamos começando mais uma edição da TV JC, série especial com candidatos e candidatas a vereador de Santarém. Eleições 2024. O propósito do programa é você trazer os candidatos, é trazer as candidatas para que eles possam explanar os seus planos, para que eles possam dar a opinião dele a respeito das coisas que estão acontecendo em Santarém. Então, são pessoas que vão apresentar as suas propostas para que você possa, antes de fazer o seu voto, antes de você apertar a tecla lá na urna, você possa fazer uma escolha consciente dentro daquilo que você acredita que é melhor para Santarém. Temos aqui o professor Marco Aurélio Cardoso, Marquinho, professor Marquinho, né, que é um ativista político, um ativista social, um ativista cultural, que tem uma longa folha de serviços prestados a Santarém nesses diversos segmentos. Sou Marquinho, mais uma vez, obrigado por você participar do nosso programa. Você participou um tempo lá atrás, o senhor, você e o Júnior Tapajós, né? Esse vídeo inclusive está imortalizado, está guardado com a gente até hoje aqui. E você está diante de um novo desafio, ali, vereador agora em 2022 pelo PL, né? O que diferenciou? Qual é a diferença de vereador para 2020 para vereador para 2022? O que está diferente? De 2013 para cá, bom, primeiro, obrigado pelo convite, Gesso, é uma satisfação poder reencontrá-lo, né? Nós já tivemos momentos assim de entrevistas e essas entrevistas certamente elas contribuíram para a minha formação política, cultural, de conhecimento, etc. De 2013 para cá, Gesso, 2013 houve aquele movimento em todas as capitais do Brasil, aquela luta para diminuir os 20 centavos no preço da passagem. Certo. E esse movimento ele foi capitaneado pelo movimento dos Black Blocs, um movimento de esquerda. Mas, a partir do segundo movimento de 2013, os grupos verde e amarelo assumiram uma projeção muito forte dentro desse movimento, defendendo uma pauta nova, defendendo o combate à corrupção, combate aos privilégios e o combate à impunidade. Daquele momento para cá, o movimento de direita começou a se fortalecer, de 2013 para cá. Surgiram vários grupos a nível nacional. O movimento nas ruas, liderado pela Carla Zambelli, que já está no seu segundo mandato de deputada federal. O Vem Pra Rua Brasil, que nós criamos aqui em Santarém, o movimento Vem Pra Rua Santarém, que foi um movimento importante, porque ele fortaleceu a Operação Lava Jato, que era coordenada pelo procurador da República Deltan Dallagnol, o juiz Sérgio Moro. Nós fizemos várias manifestações de rua em apoio à Operação Lava Jato. Em 2015, nós participamos, como o movimento Vem Pra Rua Santarém, do impeachment da presidente Dilma naquele momento. De lá para cá, digamos assim, nós nos consolidamos como uma referência de direita, né? Nós começamos, por exemplo, a pré-campanha do Bolsonaro em Santarém em 2016, fazendo adesivaços ali no Museu João Fona, fazendo carreata. Eu lembro que nós fizemos em 2017 uma carreata, não era nem eleição, só era um esquenta, assim. Fizemos uma carreata, deu 600 carros, assim, de pessoas que já estavam se identificando com o bolsonarismo, né? E de lá para cá, nós teve eleição em 2018, 80% de todos os eventos da direita aqui em Santarém, carreata, adesivaço, caminhadas, nós lideramos, nós organizamos aqui em Santarém, tudo na base da coleta, né? Os patriotas, um ajudava com 200, outro 200, então sempre na base da coleta. Ninguém, digamos assim, a gente não ia porque ia dar um sanduíche, porque ia dar R$30, R$50, não. As pessoas faziam voluntariamente, pelo amor à pátria, né? Pelo amor à integridade, aos valores e tudo mais. Então, a diferença de 2020 para 2022 é que hoje eu estou muito mais consolidado como uma referência de direita aqui no município de Santarém. Sem dúvida. Eu acho que tu és um ícone da direita santarena, né? Muita gente entra na direita santarena, sai por algum motivo ou desaparece por alguma razão, submerge por qualquer razão, mas você sempre está lá, sempre está liderando os movimentos. E interessante é que tu tem uma vasta atuação,
que tu não é só um ativista político, um ativista social de um determinado segmento. Por exemplo, eu acho professor, tu tem um ativismo dentro dessa área educacional, né? Tu também tem um ativismo dentro da área cultural, né? E já tem um ativismo também dentro da questão da área política, né? Tu tem sido vereador, uma referência como vereador foi em 2020, foi uma referência como deputado estadual em 2022 pelo PSC, né? Eu te pergunto, essa eleição de 2024, né? Tu acha que tu tem mais maturidade? Tu acha que dessa vez pode emplacar como vereador? Eu vou te falar, eu estou ouvindo de muitas pessoas, né, que é isso que eu percebo. Eu acho que tu... muitas pessoas têm chegado conosco, né? A gente está com uma equipe muito forte hoje dentro do PL e as pessoas estão comentando que realmente essa é a nossa chance de voltar para o Poder Legislativo Municipal, né? Mas eu sempre costumo dizer, Jéssica, que política é igual futebol. Você sabe que às vezes acontece gol até nos 49 minutos do segundo tempo na prorrogação. Então eu faço política com humildade. Deus tem me abençoado de uma maneira assim, excepcional, né? Eu acho que ter presidido o PL de março de 2023 a março de 2024 me deu uma visibilidade muito maior dentro do cenário da direita, dentro desse espectro da direita em Santarém, porque o PL sempre foi cobiçado, né, pelas referências de direita, porque é o partido do presidente de honra, presidente nacional de honra do PL, que é o presidente Bolsonaro. Então, eu me identifico com o bolsonarismo, eu sou bolsonarista, admiro o jeito, o modo de governar do Bolsonaro. Acho que ele governou o Brasil de uma maneira diferente, realmente procurando resolver o problema da população brasileira. Então, quando eu assumi a presidência do PL, e aqui eu preciso fazer um agradecimento, né? Agradecer ao JK. Por quê? Porque o JK foi convidado para ser o presidente do PL pelo Éder Mauro, que é o presidente estadual do PL hoje. Pelo fato de ele também ter cargo político, ser vereador, né? Exatamente, foi muito bem votado para deputado estadual, então, só que ele não podia assumir a presidência do PL, porque ele era do PSDB. E se ele saísse do PSDB naquele momento, ele poderia perder o mandato. Então, o que ele fez? Ele entregou, né, aos grupos de direita de Santarém, ao Endireita Santarém, Avança Tapajós, Veritas, Tapajós Conservador, 4 grupos de direita, a atribuição, a responsabilidade desses grupos elegerem a Comissão Executiva Municipal. E numa eleição, os grupos me elegeram o presidente do PL. Mas houve, se fosse de repente um outro político, ele poderia pegar o pessoal ali do seu entorno e entregar o PL na mão. Para que ele quisesse. Para que ele quisesse. Então, eu entendo que essa postura dele foi uma postura muito nobre, entendeu? De alguém que não tem apego. Porque você sabe que aqui em Santarém tem famílias que mandam em partido político há décadas e décadas, no Pará, no Brasil, e ele não teve esse apego, não. Eu acho que hoje eu estou muito dedicado à campanha do JK para prefeito, creio que ele vai ser eleito no primeiro turno, as pesquisas mostram isso, e eu tenho essa gratidão por essa postura dele. Como eu te falei, tu atuas numa variedade de frentes ativistas em várias atividades. Dentro do parlamento, eleito vereador no dia 6 de outubro, né? O que tu pretende? Como é que será o teu mandato? O teu mandato vai ter uma atuação forte em que áreas? Todas as reuniões que eu tenho participado, Jéssica, eu tenho participado de muitas reuniões, muitas reuniões. Esse é um diferencial da nossa campanha, das outras campanhas. Nós temos um desafio no nosso grupo político que é todo dia fazer reunião. Quando não tem reunião, a gente tem que fazer visita. A gente não pode parar um momento, entendeu? Então, isso é que está fazendo as pessoas comentarem da possibilidade de eu voltar para a Câmara. Então, eu entendo que a gente precisa ajudar pela experiência que eu já tenho como vereador. Eu fui eleito em 92, um dos vereadores mais jovens da história de Santarém, né? Eu fui eleito pelo PT na época. E isso dá uma experiência para a gente de como atuar no parlamento, né? Então, eu quero contribuir também para a governabilidade no governo do JK, contribuindo com a experiência de vereador. Mas entendo que o vereador ele tem que ter uma ação propositiva para qualificar o parlamento. Eu defendo, por exemplo, uma UPA 24 horas para a Zona Oeste de Santarém.
que envolve ali o Santarenzinho, Maracanã, Maracanã 1, Eusônio Barbalho Conquista, Juá, Salvação, São Cristóvão, Eusônio Barbalho, Nova Jerusalém, Nova Vitória. Eu defendo uma nova UPA para lá, porque eu entendo que é uma forma de melhorar a saúde em Santarém. Eu acho que esse é o ponto hoje negativo na gestão atual. Hoje, o candidato do governo municipal, do governo estadual e do governo federal aqui em Santarém, ele está frágil porque a ação na área da saúde foi muito negativa, né? Todo mundo reclama da maneira como é tratado na UPA, no hospital municipal, no hospital regional. Então, a gente precisa melhorar a saúde de Santarém. Por isso, eu estou propondo uma UPA para Santarém. Eu também estou defendendo a regularização fundiária. Eu tive domingo, por exemplo, na região do Chapadão. Estou aqui, inclusive, com o Luciano Pereira, que trabalha no agronegócio, né? Tem uma fazenda lá na região do Chapadão. E em julho eu estive lá com o presidente estadual do PL, nós articulamos a ida do Éder Mauro, do Rogério Barra, lá no Chapadão, fomos com o JK, e lá nós ouvimos, os produtores choraram, porque estavam sendo perseguidos pela SEMA. A SEMA chegou lá, prendeu o trator de produtor rural. Então, uma das coisas que eu estou defendendo é a regularização fundiária, apoiar os produtores rurais para que eles tenham o título de propriedade rural, para que eles tenham liberdade econômica e possam tocar o seu negócio. Também estou defendendo um projeto chamado Adote uma Praça, que é uma parceria público-privada de uma empresa ou mais empresas com a Prefeitura Municipal de Santarém. Interessante, olha. Qual o objetivo? É restaurar, zelar, fazer a manutenção das praças públicas. Porque a praça pública é um parque, tipo o Parque da Cidade, é um equipamento público fundamental para as famílias, né? As famílias irem lá, ter o seu lazer, ter um momento de relax e tudo mais. Então, eu vou defender essa pauta. E estou defendendo também uma pauta. Eu trabalho na Zona Oeste, lá no bairro do Maracanã, há 20 anos. Você é professor do Estado, né? Sou professor da rede estadual, concursado, né? Professor de Sociologia. Estou defendendo a construção de uma ponte de concreto ali no final da Borges Leal, no Maperi, com o bairro do Maracanã. Isso desafogará a Fernando Guilhom, isso vai melhorar a mobilidade do trânsito em Santarém. Todo município, fundamentalmente ali na região da Zona Oeste. Já. Agora, tu tiveste uma inserção na área cultural, não sei se eu salvo engano, com o Alexandre Von, né? Tu foste assessor do Alexandre Von, trabalhaste nessa questão Eu fui assessor de assuntos educacionais. Educacionais? Né? Eu tive uma ação, uma militância no movimento cultural mais ali na década de 90, 80, 90. Tu tens algum projeto, tu pensas alguma coisa assim para Santarém, nessa área? Gesso, quem resgatou, né, o Conselho Municipal de Cultura em Santarém foi o meu mandato, eu posso dizer. Porque quando eu fui eleito vereador, eu era do grupo teatral José de Anchieta, que fazia a peça Paixão de Cristo lá na Praça Tiradentes, depois passou para o Barbalhão. Eu já tinha coordenado 2 festivais de música do Baixo Médio Amazonas, aqui em Santarém. Fui um dos fundadores da Associação de Autores, Atores e Técnicos de Teatro Amador de Santarém, a ATAS. E no nosso mandato, a gente trabalhou muito fortemente para reorganizar o Conselho Municipal de Cultura. Eu entendo que a cultura é um espaço assim, Santarém é a cidade da cultura, né? É a cidade do turismo, de praias e tudo mais. Eu mesmo toco músico e eu canto as músicas dos cantores aqui de Santarém, da Maria Lídia, do Beto Paixão, e toco na sala de aula para os meus alunos, né? Então a gente precisa apoiar esse segmento, evidentemente, também. Essa questão da direita é muito forte aqui, a direita voltada para o agronegócio, né? Tu acha que é compatível, na tua visão, amazônica? É importante essa tua visão, porque tu tem a visão, nasceu aqui na Amazônia, nasceu aqui em Santarém, né? Mas tu tem muitos amigos, muita afinidade política com o pessoal da direita, que também são dessa área do agronegócio. Como é que é possível, na tua opinião, compatibilizar, ter uma harmonia entre a produção de soja e a questão ambiental? É perfeitamente possível você trabalhar o desenvolvimento sem devastar a região. É perfeitamente possível, né? A gente precisa garantir que as pessoas de bem elas possam trabalhar. Eu vou te dar um exemplo. Eu tenho uma cunhada que trabalha, por exemplo, no garimpo. Tá? Um PC de uma pessoa que trabalha no garimpo é R$1 milhão. A pessoa não trabalha, ela não está roubando, ela não participa de uma facção criminosa, nem do PCC, nem do Comando Vermelho. Ela está lá trabalhando para o seu sustento. Ela não comprou aquele PC ali facilmente, foi com batalha. Mas aí o que faz, por exemplo, o ICMBio? O que faz o IBAMA?
O que faz a SEMA? Chega lá e queima o PC do trabalhador do garimpeiro. Isso está totalmente errado. Isso não pode ter o nosso apoio. Por que o governo federal cria uma resolução impedindo, por exemplo, que seja divulgado o criminoso que foge da cadeia? Não pode divulgar o criminoso. Ou seja, a gente vê o governo federal protegendo o criminoso de facção, enquanto que deveria estar protegendo o trabalhador, a pessoa de bem. Quero registrar aqui o meu repúdio, inclusive, à ação da SEMA estadual, quando foi lá no Chapadão e prendeu o trator de produtor rural, pessoas que estavam trabalhando para a sua sobrevivência, tá certo? Pessoas do agro. Nós precisamos apoiar quem produz nesse país. Brasil tem muita riqueza que precisa ser explorada, entendeu? Então a gente tem que garantir essa possibilidade. O Bolsonaro, quando foi presidente do Brasil, Gerson, ele foi o cara que mais titulou terra. É o título de propriedade rural que permite a reforma agrária, porque você organiza o setor do campo com título de propriedade rural. O Bolsonaro legalizou a vida de mais de 50 mil produtores rurais. O Bolsonaro na gestão dele. E o meu mandato como vereador, se eleito for, eu vou estar apoiando a agricultura, os agricultores, a agricultura familiar, o produtor rural, vai ter o nosso apoio. Porque a gente precisa dar apoio ao trabalhador de bem, aquelas pessoas que querem produzir e fazer o Brasil crescer. Já. Marco, nessa questão educacional, nessa questão que também milita, um problema sério que eu tenho percebido é essa questão do transporte público em Santarém, né? Tu tem alunos, eu acho que tu já ouviste de alguns deles, a grande maioria, como é difícil sair de casa, pegar um ônibus e chegar na escola. Com essa tua experiência, com esse teu olhar de professor e esse teu ouvido de professor para esses teus alunos, qual é a principal reclamação dessa demanda, dessa população estudantil com relação ao transporte público e que tu achas que o município, que tu acha que com políticas públicas mais efetivas pode ser resolvido? Toda a sociedade santarena, Gerson, tem reivindicado melhores condições no transporte coletivo de Santarém. A própria prefeitura prometeu, né, o governo atual, o governo do prefeito Nélio, prometeu garantir ônibus, por exemplo, com ar-condicionado aqui em Santarém, melhorar a frota de ônibus e tudo mais, e isso não aconteceu. Então, se o aluno da zona urbana sofre esses problemas, agora você imagina o aluno da zona rural. Ok? Eu tive, por exemplo, lá no Rio Corta-Corda, lá no ramal 17, tá? Da região do Chapadão. Eu tive lá agora domingo. Eu fui lá na ponte. A ponte tá com um dos pilares rachado. Aí o ônibus chega até lá na ponte, ele para lá e as crianças têm que andar 5 quilômetros de lá, do outro lado da ponte, até onde para o ônibus, porque ele não passa porque ele tem medo que a ponte desabe. 5 quilômetros, ele anda para poder chegar no ônibus. Então, agora, como político, Jéssica, eu penso da seguinte forma, não dá para a gente prometer também que Santarém vai se tornar uma maravilha, né? E as coisas não acontecerem. A gente precisa ter responsabilidade. Agora, a gente precisa, evidentemente, garantir uma frota melhor de transporte coletivo, de transporte escolar, para que os alunos realmente, não só da zona urbana, mas da zona rural, do Planalto, né, da região de rios, tenham uma melhor assistência nesse sentido. Por fim, Marquinhos, tu és o criador do Endireita Santarém, né? Como criador do Endireita Santarém, tu tens alguma bandeira de luta a desfraudar na Câmara, ser eleito para esse grupo específico? Como é que tu olha, qual é o teu olhar de vereador para esse grupo específico, já que é um grupo bem expressivo em Santarém, né, que tem uma marca muito forte dentro das redes sociais? Jesus, nós da direita, nós somos conservadores nos valores e somos liberais na economia, né? Nós defendemos, por exemplo, como valores que haja honestidade na política, que não haja o toma lá da cá. Nesse aspecto, eu aplaudo o JK, porque ele foi uma pessoa que não fez aliança partidária, trocando secretário. Olha, eu te dou. Se você vier para o meu lado, eu te dou a Secretaria de Educação. Se você vier para o meu lado, eu vou lhe dar a Secretaria de Saúde. Isso foi algo muito positivo que eu achei no JK. Tá certo? Então, nós como direita, nós não aceitamos o tomar lá da cá.
Pode ver, quando o Bolsonaro se elegeu em 2018, era só o partido dele mesmo, um partido nanico, e ele ganhou a eleição. Então a gente precisa colocar na política valores como a integridade, como a honestidade, evitar a corrupção, combater a corrupção, punir a corrupção, né? Nós somos liberais na economia, porque a gente precisa dar liberdade econômica para o empresário, para aquela pessoa que quer empreender, né? Você é um empreendedor, você tem aqui uma série de equipamentos para poder fazer esse podcast, você investiu, talvez você tenha emprestado dinheiro para poder comprar os equipamentos. Então, como gestão pública, a gente precisa criar as condições favoráveis para que você possa atuar como empreendedor, né? Nós, como direita, nós precisamos primar no sentido de que volte para a escola. Eu sou a favor, por exemplo, eu vou lutar como professor, se vereador foi eleito vereador, para que tenha escolas cívico-militares em Santarém. Por quê? Porque nas escolas cívico-militares, você pode ver, quando tem o IDEB, o Índice de Desenvolvimento do Ensino Básico, quais são as melhores escolas do IDEB. Você vai encontrar as escolas cívico-militares, né? O pessoal do outro lado, o PT, por exemplo, entrou com uma ação junto ao Supremo Tribunal Federal proibindo o Tarcísio de Freitas, governador de São Paulo, de criar escolas cívico-militares. Eu, vereador eleito, professor Marquinhos, eu vou lutar para que tenha escolas cívico-militares em Santarém. Por quê? Porque eu sou do tempo da disciplina, lá do Colégio São Raimundo Nonato. Quando eu chegava lá para fazer educação física e eu estava batido o meu pé, a irmã Gorete, ela dizia, não, vá lá na sua casa, coloque o quichute e do outro lado a sandália. Eu sou do tempo que quando o diretor entrava na sala de aula, todo mundo levantava e dizia, bom dia, irmã. Quer dizer, hoje você sabe que está tendo uma inversão de valores nas escolas. Não está havendo mais o respeito para com o professor, etc, etc, etc. Professor que apanha de aluno. Então, o que o setor conservador pode esperar de mim é um vereador que vai estar trabalhando essa questão dos valores, da integridade, do respeito, da disciplina, entendeu? No Poder Legislativo Municipal. Eu tive a possibilidade de organizar 2 conferências municipais de educação, quando eu fui assessor de assuntos educacionais do Alexandre Von, tá certo? E você precisa, no plano municipal de educação, ter muito claro isso aí. Que tipo de educação nós queremos? Uma educação que leve à libertinagem ou uma educação que leve realmente à disciplina, à eficiência, né, ao desenvolvimento da cidade de Santarém? Então, isso nós vamos primar. Certo. Marquinhos, você tem 20 segundos, aliás, você tem 30 a 1 minuto para convencer o eleitor, a eleitora que está te assistindo, que está nos assistindo, né, a votar em você, a votar no 22456. Quero que você tenha clareza que eu, professor Marquinhos, na condição de vereador, se eleito for, eu tenho muito claro que o meu papel como vereador é servir as pessoas e não se servir das pessoas. Meu papel como vereador é servir a comunidade de Santarena, colaborar com o desenvolvimento de Santarém. Sou uma pessoa que eu tenho clareza que eu não sei tudo, nós vamos aprendendo ao longo do processo, mas quero dizer aqui para vocês, se tem um cara em Santarém com vontade de contribuir com o desenvolvimento de Santarém, esse cara se chama professor Marquinhos. Você vota no dia 6 de outubro, 22456. Eu tenho a certeza que você vai ter um parceiro, um amigo do seu lado. E um cara coerente, né? Você está nessa jornada da direita há bastante tempo, como eu já frisei aqui. É um dos ícones da direita em Santarém. Muito obrigado pela tua participação. Eu que agradeço, Jéssica. Eu que agradeço. Obrigado. Obrigado você pela audiência, obrigado você pela companhia. E a gente volta logo, logo com um novo programa. Tchau!